Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Jerônimo Ncissa. Por este vídeo venho fazer uma denúncia pública sobre esquema de corrupção e de nepotismo na PGR do Zaire. Como sabes, em 2022 houve concurso público na PGR, em que em janeiro os que concorreram, portanto, foram admitidos por terem tido notas altas. E em setembro de 2022 houve o processo de repescagem. E no Zaire, como não podia ser diferente, foram repescados 8 candidatos com notas positivas. Na categoria de auxiliar técnico de terceira, foram selecionados ou repescados 6 candidatos. Na categoria ajudante técnico de terceira, foi repescado 1 candidato. E na categoria de técnico principal de terceira também foi repescado 1 candidato. Portanto, na categoria de auxiliar técnico de terceira, foram repescados, como disse, 6 candidatos. Mas quem estava na 6ª posição é o jovem Manuel Vembangoma, com 12 valores. E na 7ª posição estava o Pedro Lumar Tomás. Então, o que ocorreu é o seguinte: o Manuel Vembangoma, que estava na 6ª posição, foi saltado, pularam num e foram repescar o Pedro Lumar Tomás, que estava na 7ª posição, também com 12 valores. E o mais agravante é que foi enquadrado o jovem Marcos Joaquim Neto, que não fez concurso público, não consta nas listas dos selecionados para concurso público da PGR, nem os admitidos, nem os que tiveram positiva. Não está o Marcos Joaquim Neto nesta condição. Mas foi enquadrado porque ele, segundo informações que obtive das minhas pesquisas profundas, é sobrinho do coordenador da região judiciária norte, o doutor Neto Joaquim Neto, que também é subprocurador. O doutor Neto Joaquim Neto, que é coordenador da região judiciária norte, enquadrou o Marcos Joaquim Neto na função pública na PGR do Zaire, sem nunca ter sido selecionado para na lista de concurso da PGR, não participou no concurso, não teve nenhuma nota, mas o Marcos Joaquim Neto está a trabalhar na secretaria da PGR do Zaire. E Pedro Lumar Tomás, que estava na 7ª posição, foi repescado em detrimento de quem estava na 6ª posição, que é o Manuel Vembangoma, porque Pedro Lumar Tomás, segundo informações, que também é sobrinho do procurador provincial do Zaire. Então o jovem Manuel Vembangoma, quando se apercebeu que o Pedro Lumar Tomás, também que teve 12 valores, estava na 7ª posição, foi enquadrado. Ao invés dele, que estava na 6ª posição, porque a repescagem era apenas para 6 elementos, e também se apercebeu que Marcos Joaquim Neto, que não fez concurso público, foi enquadrado, escreveu reclamando, primeiro, para o júri, a comissão do júri do concurso público da PGR. Escreveu para a diretora nacional de recursos humanos da PGR. Escreveu para a Provedoria Geral da Justiça, para a Provedoria da Justiça também. Escreveu ultimamente para o Procurador-Geral da República. Todos esses órgãos ou entidades que eu mencionei, ninguém respondeu até hoje, o jovem Manuel Vembangoma. Mas ainda nesse processo, também estava o Afonso André Samuel, na categoria de adjudante técnico de terceira, que tinha 14 valores. Só que no enquadramento tinha sido enquadrada a senhora Gorete José Elisa, que tão logo se aperceberam que eu estava a investigar o caso, mandaram chamar
o Afonso André Samuel e enquadraram, tendo afastado a senhora Gorete José Lisa. E nessa circunstância foram apelando para que o Afonso nunca me tivesse passado a informação. Entretanto, eu já estava no cerne, nos meandros do processo, já tinha toda a informação. Mas há uma questão que não se quer calar. Como é que o Tribunal de Contas visou um processo do Marcos Joaquim Neto sem consultar as listas dos admitidos que tiveram nota, que fizeram concurso público? Como é que a Direção Nacional de Recursos Humanos da PGR conseguiu validar um processo do Marcos Joaquim Neto, que é sobrinho do Dr. Neto Joaquim Neto, que é o coordenador da região judiciária norte, sem nunca o Marcos ter feito concurso público? Como é possível? O jovem escreveu, recorreu às instâncias competentes para que atendessem o seu pedido. Até hoje não há resposta. É o país que nós constituímos. Um país de nepóticos, de corruptos. A PGR, que é um órgão de capital importância para o garante da legalidade a favor do Estado, onde estão os maiores nepóticos, corruptos, os delinquentes escondidos nos fatos. O doutor que está a aparecer aqui no vídeo, o doutor Neto Joaquim Neto, que é o coordenador da região judiciária norte, colocou ou enquadrou na função pública o seu sobrinho, familiar direto, sem nunca ter sido selecionado para fazer concurso na função pública. E o Pedro Lumar Tomás estava na 7ª posição, mas pularam o Manuel Vemba Ngoma, que estava na 6ª posição, por ser filho de camponês, por não ser filho de um governante, por não ser filho de um juiz, de um procurador ou de uma pessoa de renome no país. Até quando nós, filhos de camponeses, não teremos os mesmos direitos, mesmo que tenhamos mais competência em relação aos filhos dos donos do país? Até quando? Eu sou Jerônimo Ncissa, quero apelar à diretora nacional de recursos humanos da PGR. A carta está na sua secretaria. Ao procurador-geral da República, Dr. Pita Gross. A carta está no seu gabinete. Atendam à solicitação do jovem Manuel Vemba Ngoma, que também, segundo a Constituição, é igual perante a lei como aqueles, como Pedro Lumar Tomás, que entrou na sua vaga, e também como o Marcos Joaquim Neto, que até nem sequer fez concurso público, entrou na sua vaga. E eu apelo, onde está o IGAI? No Zaire. Onde está o SINS? Nunca sabe nada. Eu sou Jerônimo Ncissa, pensar e fazer pensar.